Fala, nação! Beleza? Pessoal, seguinte, continuando aqui nossa jornada sobre a origem da vida, nós vamos perceber que lá pelo século XVIII, nós vamos encontrar teorias modernas que vão tentar explicar como que a vida surgiu no planeta Terra. Beleza? Só que de antemão, nós temos duas linhas principais a partir desse período. Nós temos uma linha conhecida como abiogênese e uma linha conhecida como biogênese. Thales, qual a grande diferença? Não sei. Certo? Olha, se você for observar, a, prefixo de negação, bio, quer dizer o quê? Quer dizer vida, e gênese, quer dizer surgimento, origem, criação, certo? Então, a partir dessa linha de pensamento abiogênica, quer dizer que o não vivo dá origem ao vivo. Ok? Então imagine aí, sei lá, tudo aquilo inanimado, em algum momento pode dar origem aos seres vivos. Como, por exemplo, pedrinhas no riacho podem dar origem ao sapo, os crocodilos brotariam espontaneamente dos pântanos. E aí você começa a perceber que essa abiogênese, ela também ficou conhecida como geração espontânea. Então coloque isso aí na tua anotação. A biogênese também ficou conhecida como geração espontânea. Eita, pô. Beleza, Thales. E aí, tivemos grandes representantes dessa geração espontânea? Sim, nós tivemos, por exemplo, Aristóteles. Nós tivemos, por exemplo, Sir Isaac Newton. Nós tivemos, por exemplo, Jean-Baptiste van Helmont. Certo? Esse, por último, inclusive, ele desenvolveu até uma receita. É mesmo, é? Você pegaria uma camisa suada, jogaria no canto de um quarto escuro e junto a essa camisa suada você colocaria grãos de trigo e outros cereais, por exemplo, grãos de trigo, grãos de arroz, e depois de alguns dias haveria o surgimento de ratos e baratas. Ele não percebeu que ele estava colocando condições propícias que atraíam ratos e baratas. Ele não havia percebido isso. Então ele criou essa receita da geração espontânea. Então coloque ele aí como seu exemplo. Jean-Baptiste van Helmont. Ok? Então coloca aí na tua anotação. Esse exemplo aqui, Jean-Baptiste van Helmont, sobre a abiogênese. Outra linha de pensamento seria a linha biogênica. Na linha de pensamento biogênica, aí sim, você tem o pressuposto de que a vida surge a partir de outra já existente. É claro. Então coloca isso aí na tua anotação, vamos lá. Ó. A vida surge de outra já existente. E aí começa a corrida para tentar provar qual linha de pensamento é verdadeira. A maioria dos naturalistas daquela época acreditavam bastante na linha de pensamento abiogênica, certo? E, inicialmente, nós temos um indivíduo que ficou conhecido como Francesco Redi, certo?
Francesco Redi, ele é influenciado pela obra de Homero conhecida como Ilíada, ok? Na Ilíada tem um trecho que fala sobre a morte de Pátroclo. E segundo esse trecho, o corpo de Pátroclo seria presa dos vermes. E aí Redi ele tentou o quê? Reproduzir o que estava escrito na obra de Homero. E aí ele começou a perceber o seguinte, que quando ele coloca vegetais e peças de alimento fresco, isso seria de atrativo para moscas. Então ele colocou alimentos frescos em alguns recipientes, em parte deles ele deixou aberto, em outra parte ele o quê? Ele fechou a boca com uma gaze. E ele percebeu que, óbvio, os alimentos emitiam, liberavam odores e esses odores atraíam as moscas. Os recipientes abertos, eles entravam livremente, se alimentavam e depositavam suas larvas que viriam a se tornar novas moscas. Agora, isso não acontecia em recipientes fechados, porque as moscas não conseguiriam atravessar a gaze. Portanto, não teria como deixar o quê? Não teria como deixar as larvas e, consequentemente, o ciclo não daria continuidade. Ok? A próxima linha de pensamento aqui, então como é que nós vamos colocar aqui Francesco Redi na tua anotação? Tu coloca aí, ó. Uso de alimentos frescos, e vedação com gaze ou fechamento. Fechamento com gaze. Opa. Beleza? O próximo na linha de pensamento foi Louis Joblot. Louis Joblot, ele começou a realizar experimentação com caldos nutritivos. Por quê, Thales? Porque até pouco tempo a abiogênese não era possível para humanos, não era possível para moscas, não era possível para sapos, não era possível para crocodilos, mas a abiogênese seria possível para micro-organismos. E aí Joblot ficou. Será? Vamos ver aqui. Então ele utilizou o quê? Caldo nutritivo. Ah, tá dizendo esse caldo nutritivo é o quê? Cara, é uma coisa muito legal. Imagine aí, ó. É caldo de carne com suco de batata, ó. Horrível. Então coloque aqui, ó. Experimento com caldos nutritivos. Experimento com caldos nutritivos. Beleza. Ah, Thales, e o que foi que ele utilizou? Ele utilizou os recipientes nos quais ele colocou os caldos. Ele realizou a fervura desses caldos, certo? E também percebeu o seguinte, que quando ele vetou alguns recipientes, não tinha o surgimento de micro-organismos. Ah, Thales, e ele vetou com o quê? Ele vetou com pergaminho. Então coloque aqui, ó, fervura. Tu vai colocar duas coisas aqui, ó. Fervura do caldo
o quê? E fechamento com pergaminhos. Fechamento com pergaminhos. Beleza. E qual foi a conclusão de Joblot? A conclusão de Joblot é que os micro-organismos, eles não surgiam de forma abiogênica. Haveriam sementes presentes aonde? Na atmosfera. É o quê? Então coloque aí, ó, presença de sementes na atmosfera. Ok? Sementes, tá? Sim, sementes. Essas sementes dariam origem aos micro-organismos que, por sua vez, iriam contaminar o caldo. A próxima divergência foi entre esses dois indivíduos, John Needham e Lazzaro Spallanzani. John Needham, ele defendia a abiogênese, enquanto que Spallanzani defendia a biogênese. Beleza. Então, para Needham, segundo Needham, vamos colocar aqui, ó, a primeira grande diferença que você vai perceber, o tipo de fechamento. Tales, eles ferveram os caldos? Ferveram, inclusive Spallanzani ferveu de forma um pouco mais prolongada. Eles ferveram os caldos? Ferveram, então coloca aí, fervura dos caldos. Fervura dos caldos. Beleza. Qual foi o fechamento aqui? Needham, ele fez o fechamento utilizando o quê? Utilizando rolhas de cortiça. Então aqui, ó, fechamento com rolhas. A Thalys Spallanzani fez o quê? Ele fez um fechamento hermético. Ele aqueceu a borda do recipiente, ele aqueceu a boca do copo e fez um fechamento completo. Então você vai colocar aqui, ó, aquecimento das bordas do recipiente. Ah, Thales, eu posso colocar isso como fechamento hermético? Pode, coloca aí, ó, hermético. Olha aí, que massa, rapaz. Tá, beleza, Thales. E aí, Needham percebeu que mesmo utilizando esse fechamento, havia o surgimento de micro-organismos. Ou seja, olha aí, a biogênese está valendo, está correta. E aí Spallanzani, peraí, meu senhor, peraí, eu fiz o fechamento aqui, vamos quebrar esse recipiente. Quando ele quebra o recipiente que havia sido fechado de maneira hermética, depois de um certo tempo ele percebe o quê? Aí sim, que os caldos estariam contaminados. Ora, rapaz, para Needham não ficar por baixo, ele disse: meu amigo Spallanzani, você tem que deixar o princípio intacto. Que princípio? Princípio vital. Ok? Então, segundo Needham, haveria a necessidade
de um princípio vital. E onde estaria esse princípio vital? Na atmosfera. Então coloca aí na tua anotação. A necessidade de um princípio vital. Ok? Olha aqui, deixa eu destacar essa parte aqui de princípio vital. Esse princípio vital estaria onde? Na atmosfera. Show, beleza, olha aí. Thales, e parou por aí? Não, parou não. Se liga na próxima aula que a gente vai ver como que isso se desenrolou. A gente se vê na próxima aula. Tudo de bom e tudo de belo. Valeu?